Gente do céu, mas como que tem uma diferença tão grande entre as séries da Marvel? Como que a série Loki, pelo menos essa temporada aí, é outro nível? E já começa com o pé na porta, com ótimos efeitos especiais. Pelo jeito, o dinheiro do patrocínio lá do McDonald's, né, foi todo pro primeiro episódio, que já começou não só com ótimos efeitos especiais, como eu mencionei, mas também um senso de urgência, porque ele é a continuação do final, é a última cena lá da primeira temporada. Então já começa no Loki querendo entender e a correria, e você vai seguindo aquela história ali, e o próprio ator Tom Hiddleston, Lokizíssimo, muito bom por sinal, já entrega todo esse senso de urgência aí da série acontecendo, e você tem que entender e por que ele tá pulando, e o que aconteceu com a AVT, e assim vão. E a gente tenta entender a AVT porque tá uma bagunça, tá um pandemônio, como o Kang avisou lá no último episódio da primeira temporada, falou assim, ó, não me mata não, se matar o bicho vai pegar. E o bicho tá pegando agora, porque tudo se ramificou, e aí, nessa ramificação de linhas do tempo aí, ó, que agora eles têm a discussão se vai podar as linhas do tempo ou não, é uma discussão interessante, o que dá um outro nível, uma outra camada de discussão na série. Quer dizer, todas as linhas do tempo, elas têm a liberdade de se ramificar. Ou então, a AVT, como sempre fez outras vezes, ia lá e cortava para manter o controle das coisas, para que tudo corresse bem. Então você tem um dilema entre manter o controle à custa da liberdade ou dar a liberdade à custa da ordem, causando a desordem. E quem, claro, traz esse dilema principalmente é aquela agente B15 que fala sobre isso na série também. E não só ela, né, mas também o próprio Loki demonstra um crescimento do personagem quando ele mostra que está interessado nele mesmo sobreviver, né, do que está acontecendo com ele, mas ele demonstra interesse também no que está acontecendo nas linhas do tempo, na liberdade das pessoas lá também. E essa liberdade de vida é tudo que a Sylvie quer na cena pós-crédito, né, que ela chega para poder ter uma vida, ver um McDonald's e quer simplesmente ter uma vida tranquila. É bom lembrar que todas as vezes que ela foi para outros pontos temporais, ela foi para lugares onde a catástrofe estava quase acontecendo, prestes a acontecer. Por isso que ela fala que não quer gambá, não quer rato morto, não quer nenhum bicho vivo. Enfim, a ideia é essa. E o lugar que ela vai também, né? É engraçado que pode ser simplesmente um easter egg dos quadrinhos, que é próximo a Nova Asgard dos quadrinhos, que é diferente da Nova Asgard do cinema, né? E nos quadrinhos aquele lugar foi destruído pelo Thor, portanto ela vai para um lugar que nos quadrinhos talvez está prestes a ser destruído pelo Thor também, mas aí é só um easter egg. Mas você já comenta aqui o que você achou desse primeiro episódio, vai devagar, porque primeiros episódios da Marvel costumam ser acima da média do resto da série. E não esquece, claro, de deixar um like aqui que ajuda demais o canal. A série tá lá na Disney Plus e para você instalar, se você não consegue, ó, Amazon Fire TV Stick, vou deixar o link aqui na descrição, né? Se você adquirir, esse aparelho é muito bom se você adquirir pelo canal aqui, pelo link, que você ajuda demais o canal e não paga nem um centavinho a mais por isso. E quando no fim da primeira temporada a gente achou que o Loki tinha ido para uma outra linha do tempo, a gente viu que não é bem assim. Ele foi para a mesma linha do tempo da AVT, só que no passado. Mas um tempo bem antes de tudo, onde o Kang, ele era público. Porque não sei se você se lembra, na primeira temporada o Kang tomava conta de tudo lá, mas ele era secreto. Ele colocou a cara daqueles 3 guardiões do tempo lá para esconder a cara dele. Mas antes daquilo acontecer, todo mundo sabia que era ele mesmo. E aí alguma coisa aconteceu para que ele se escondesse, e aí veio a primeira temporada que a gente viu. Só que a AVT era um tempo fora do tempo, um lugar onde não tem passado, presente nem futuro. Mas a gente viu que não é bem assim não, tem tempo sim, tem passado e tem futuro sim, como a gente viu o Loki quicando várias vezes dentro da própria AVT. Qualquer efeito que ele colocava ali, por exemplo, aquele globo que caiu, deixou uma marca onde ele viajou no tempo e viu que aquela marca ficou. Portanto, existe passado, presente e futuro ali. Mas então por que todos os agentes falavam que não tinha passado lá? Será que é porque eles tinham a memória apagada? E é engraçado que todos os agentes lá, eles não lembram do que aconteceu, mas o OB, aquele Ouroboros, personagem excelente, ele lembra do passado. Quando ele mostra a conversa com o Loki lá, tudo que aconteceu lá ele vai lembrando. Por que ele lembra e os outros não lembram? Por que com ele existe essa questão de passado, né, dele lembrar do passado, estar agora no futuro, e já os outros agentes não existiam passado? Talvez porque o Loki tivesse tirando a memória, apagando a memória frequentemente, regularmente de todos os agentes ali da AVT, uma vez que ele precisava zerar. Por exemplo, tinha a estátua dele lá gigante, então quem que mandava? Na hora que ele trocou lá para a figura daqueles 3 Guardiões do Tempo, zerou a memória de todo mundo para ninguém saber que era o Kang que estava ali atrás. Só que o OB Ouroboros estava lá no último nível, no último subsolo lá da AVT, há 400 anos, o personagem, o funcionário que ficou esquecido lá, com
consertando tudo e não sabe de nada do que aconteceu lá em cima. Só que não sabe de nada do que aconteceu na questão da memória da galera, porque com relação ao funcionamento da AVT, ninguém melhor do que ele na série para poder saber tudo que funciona, como funciona ali tudo dentro da AVT, já que ele conserta tudo, o que faz dele um personagem valiosíssimo no decorrer da temporada, e eu tô ansioso para poder ver como é que ele vai colaborar. Já colaborou demais nesse primeiro episódio, já foi excelente, curti muito, vamos ver o que ele tem, o que tem mais para ele. E a gente viu que lá na AVT o Loki viaja no tempo, mas não viaja no espaço, ele fica exatamente no mesmo lugar, o que dá para mim a melhor cena do episódio, e já vou falar que deve ser uma das melhores cenas da série também, porque ele conversando no presente e no passado, ali com o Ouroboros, e o Ouroboros tentando lembrar o que falou e complementando, e um complementando o outro no presente e no passado. Que cena fantástica, que edição linda, né? Os diálogos, e aqui de forma criativa, de forma inteligentíssima, de forma divertida e melhor, de forma que explique pra gente de forma muito fácil como que foi aquele diálogo lá, por que ele lembra das coisas de antes e de hoje. Que show, que espetáculo. Marvel, minha filha, por que você não coloca esse esmero, esse cuidado das outras Marvel assim, como essa do Loki? E claro, a cena chave do episódio é quando o Mobius vai salvar o Loki lá do espaço não tempo, né, daquele buraco lá, onde pro Loki poder chegar lá, ele precisava ser podado. Mas na hora que ele vai ser podado, né, ele pula no tempo, e o bastão, né, que poda a galera, caiu, né, e aí ele foi pro futuro sem o bastão. Bastão, onde está você quando a gente mais precisa? E ele sai desesperado procurando o bastão, e naquela correria chega no futuro e aí encontra a Sylvie. Portanto, no futuro da AVT está a Sylvie já atuando, a gente que não teve notícia da Sylvie durante esse episódio, né, até então, e a gente não teve nem notícia do que aconteceu com ela depois que ela matou aquele que permanecia, no caso aquele que morreu lá no final do primeiro episódio. Portanto, agora a Sylvie é a chave para entender o que aconteceu depois, porque ele viu que no futuro a AVT continua lá, mas a Sylvie continua atuando na AVT e o Loki é podado. Ninguém sabe por quem, já coloca aqui no bolão quem é que podou o Loki naquela cena, fica aí o bolão. E ó, sinceramente, para entender o que precisava acontecer nessa cena pro resgate do Loki, aquele tanto de frase lá, o espaço, loop temporal, não sei o que, eu falei, gente, isso é feito para não entender, isso é feito para você assistir e ficar vendo, esperando acontecer, porque que zona, que bagunça, eu custei entender aquilo ali, que ele precisava estar lá para de lá ser capturado, né? Só depois que aconteceu, e mesmo assim eu tive que voltar algumas vezes para entender o que estava acontecendo, mas a cena é fantástica. Mas o principal dessa cena aí é a interação, a relação entre o Mobius e o Loki. Que confiança grande que o Mobius tem no Loki, né? Desde a primeira temporada, o pessoal tá falando assim, ó, mexe com o Loki não, esse cara é o traiçoeiro. E o Mobius tá, não, vai por mim, eu ponho a mão no fogo por ele. Será que tem alguma coisa nessa temporada que influenciou o passado, né, no caso assim, da primeira temporada, pra ter confiança, para ter essa confiança tão grande no Loki? E mais, a relação dos dois tá virando uma relação de irmandade, os dois estão quase brother ali, uma coisa que o Loki não teve. Então o Loki, à medida que vai desenvolvendo a humanidade dele assim, ele vai criando essa amizade com o Mobius também, coisa que pra ele, né, que seria muito importante, já que ele criou amizade somente com a Sylvie na primeira temporada. Que episódio sensacional, estou ansioso para poder ver o segundo episódio, gente, há muito tempo eu estava tão ansioso assim, então assim, feliz com a série da Marvel. Comenta aqui o que você achou desse episódio, que pra mim foi ótimo, essa série é diferenciada do resto. Comenta aqui, um grande abraço e até mais.